Allan Kardec, me conta como começou o Espiritismo, por favor. Meu interesse pelo Espiritismo foi despertado em 1854, quando ouvi falar das manifestações das mesas girantes, fenômeno amplamente discutido em Paris. Como educador e cientista, eu, Allan Kardec, pseudônimo que adotei para separar minha carreira pedagógica da minha pesquisa espiritual, me aproximei dessas manifestações com ceticismo e curiosidade. Fui apresentado ao fenômeno por um amigo, Sr. Carlotti, que me relatou sobre as mesas que se moviam e produziam ruídos sem causa aparente. Minha primeira investigação foi rigorosa. Assistido por médiuns respeitáveis, observei que as mesas não apenas se moviam, mas também respondiam a perguntas de maneira inteligente. Decidi então aprofundar-me no estudo desses fenômenos, mantendo um espírito científico e crítico. Percebi que as respostas obtidas não poderiam ser atribuídas apenas ao acaso ou à sugestão dos médiuns. Havia uma inteligência por trás das mensagens. Decidi sistematizar essas comunicações, fazendo perguntas metódicas e comparando respostas obtidas por diferentes médiuns em diversas localidades. Esse trabalho exigiu paciência, perseverança e um escrutínio cuidadoso para evitar fraudes e ilusões. Diante das dificuldades, muitas vezes duvidei da veracidade das mensagens. No entanto, a consistência e a profundidade filosófica das respostas me convenceram da seriedade do que estava sendo revelado. Em 1856, comecei a organizar essas comunicações, seguindo um critério rigoroso de análise e comparação. Percebi que estava diante de uma doutrina vasta e profunda, que precisava ser apresentada de maneira organizada e acessível. Em 1857, publiquei o Livro dos Espíritos, a obra fundamental da doutrina espírita. Este livro é estruturado em forma de perguntas e respostas, abordando questões sobre Deus, os espíritos, as leis morais, a vida presente e futura e o destino da humanidade. Foi um trabalho exaustivo, mas necessário para fornecer uma base sólida para a doutrina. Com a crescente aceitação de O Livro dos Espíritos, percebi a necessidade de aprofundar o estudo da mediunidade. Assim, em 1861, publiquei o Livro dos Médiuns. Este livro fornece orientações práticas para o desenvolvimento e uso responsável da mediunidade. Nele, explorei os diferentes tipos de médiuns e os fenômenos mediúnicos, sempre enfatizando a importância da ética e da seriedade. Reconhecendo a importância da moralidade nos ensinamentos espirituais, em 1864, publiquei o Evangelho segundo o Espiritismo. Este livro interpreta os ensinamentos morais de Jesus à luz do Espiritismo, destacando a importância da caridade, do amor ao próximo e do perdão. Foi um desafio adaptar os ensinamentos cristãos ao novo contexto espiritual, mas essencial para mostrar a continuidade entre a moral cristã e os princípios espíritas. Em 1865, senti a necessidade de esclarecer as condições da alma após a morte. Assim nasceu O Céu e o Inferno. Este livro explora as diversas condições dos espíritos no além, apresentando relatos de espíritos que descrevem suas experiências após a morte. A obra demonstra a justiça divina e a lei de causa e efeito, mostrando que as ações na vida terrena influenciam diretamente o destino do espírito. Finalmente, em 1868, publiquei a Gênese, uma obra que analisa a origem e a evolução do mundo e da humanidade. Este livro concilia ciência e espiritismo, discutindo a criação do universo, os milagres e as predições. Foi um trabalho complexo, que exigiu uma profunda reflexão sobre as descobertas científicas da época e sua harmonização com os princípios espirituais. A codificação não foi um processo fácil. Enfrentei ceticismo, críticas e até mesmo hostilidade. A tarefa de reunir, comparar e organizar as comunicações dos espíritos exigiu um trabalho árduo e contínuo. Foi necessário discernimento para diferenciar mensagens sérias de mistificações. Além disso, a necessidade de apresentar as informações de maneira clara e acessível foi um desafio constante. Cada livro foi publicado em uma sequência lógica, começando com as bases filosóficas em O Livro dos Espíritos, passando pela prática mediúnica em O Livro dos Médiuns, a moralidade em O Evangelho segundo o Espiritismo, as condições da vida após a morte em O Céu e o Inferno e culminando com a origem e evolução do universo em A Gênese. Esta sequência foi pensada para proporcionar um entendimento progressivo e abrangente da doutrina espírita.
A codificação do Espiritismo foi uma obra de dedicação e perseverança. Cada livro foi um passo importante para construir uma doutrina coerente, lógica e acessível. Meu objetivo foi sempre fornecer uma base sólida para o estudo e a prática do Espiritismo, promovendo a evolução moral e intelectual da humanidade. Agradeço aos espíritos superiores por sua orientação e aos médiuns por sua dedicação. O Espiritismo é uma ciência, uma filosofia e uma religião que busca esclarecer, consolar e orientar os indivíduos em sua jornada evolutiva, sempre fundamentada na razão, na observação e na fé raciocinada.